Jesus, o divino Avatar, não está mais crucificado. Ele agora está de braços abertos para todos nós. Devemos vê-lo como luz, como paz e como amor. Onde tem luz, não tem trevas. Onde tem paz, não tem guerras. Onde tem amor, existe a fraternidade. Senhoras e senhores, muito bom dia. Iniciamos neste momento o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Convidamos o irmão Julci Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, queridos ouvintes, mais um final de semana que se pronuncia, mais um dia que se apresenta, mais uma oportunidade que temos, e toda a natureza conosco está acordando. Que possamos fazê-lo com alegria no coração, deixando o melhor da nossa essência aflorar já de manhã cedo, agradecendo a Deus a oportunidade da vida, do teto, do lar, da família e daquilo que vamos vivenciar no dia que se inicia. Lembremos sempre do Mestre Jesus, nosso guia, e com a referência dos seus ensinamentos, do seu exemplo, da sua vida, que possamos nortear os nossos passos, pequenos, seguros, alegres, felizes. Que todos nós possamos ter um ótimo dia e um grande final de semana. Muito obrigado, Pai, por tudo que temos e tudo que somos. Que assim seja. Falaremos hoje sobre o universo é positivo. O pensamento negativo é uma criação nossa. É fruto de uma falsa avaliação das coisas. Como ainda nos encontramos em um estágio de pouco desenvolvimento mental e moral, é comum que prevaleçam as indecisões, os medos e até mesmo os desesperos em nossos procedimentos. O que, porém, não significa que devamos continuar dessa forma. Um esclarecimento a respeito do pensamento positivo é muito útil, porque nos estimula a viver com tranquilidade e alegria. Por isso, empregue o pensamento positivo. Faça sempre isso. O pensamento é positivo quando contém boa intenção. Ele nasce dos seus bons sentimentos, do seu desejo útil, das forças benévolas que sustentam você, de Deus, enfim. Pensar positivamente é entrar no ritmo agradável e inteligente do universo. Portanto, o universo é positivo. Resista aos pensamentos negativos que desgastam o seu ser e lhe trazem males e insucessos. A mente positiva realiza os anseios do coração. Que encontraste no Evangelho sobre este assunto, Julci? Bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia novamente, amigos. Esta reflexão, ela casa bem. Ela tem uma amálgama, uma mistura com o capítulo 17 do Evangelho, onde Jesus e os Espíritos benfeitores nos convidam
a sermos perfeitos. Nos ensinam os caracteres da perfeição, o que o homem de bem, o ser humano de bem, deve empreender na sua vida, na sua positividade, na sua luta. Nos ensina o dever, a virtude, como cuidar do corpo e do espírito. Está o café na mesa. Passa alguns caracteres do homem de bem aí para nós, para o pessoal, para entendermos se nós poderemos chegar lá um dia. O homem de bem, segundo os espíritos benfeitores que nortearam estas obras maravilhosas que constituem o Consolador prometido por Jesus, o homem de bem tem fé em Deus, tem fé na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. O homem de bem também encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz cessar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes do que os seus. Rebate e luta contra o egoísmo e contra os proveitos que ele produz. É um ser voltado para a coletividade. É um ser do mundo. Eu estava pensando quando tu falava sobre esse assunto, será que é fácil ser realmente um homem de bem? Será que isso é muito fácil de acontecer? Fácil num planeta de expiação e provas não tem nada, meu amigo. Porque nós, se fôssemos anjos, não estaríamos na Terra. Então, por que nós estamos na Terra? Veja bem, tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça. Estamos na Terra porque o nosso estágio evolutivo apresenta o estado vibratório para estarmos na Terra. Significa que ainda somos imperfeitos, que temos que laborar a nossa evolução. Então tudo isso exige trabalho, exige disciplina, exige esforço, exige compreensão. E buscado isso, né? Então, se ferramentas faltavam, a doutrina espírita está aí para nos ajudar. Se faltava isso e compreendido esses ensinamentos, evidentemente que a tua resposta fica mais fácil de ser respondida. Vontade, inclusive, ter muita vontade e principalmente também domar, esta é a palavra, os maus instintos, aquilo que ainda carregamos dentro de nós. Aí está uma grande dificuldade. Os instintos estão ainda aflorando, não deveriam estar aflorando tanto, mas estão aí. Vem do atavismo, né? Vem toda essa história do passado tenebroso que tivemos em tempos remotos, remotíssimos até, e que nós trazemos ainda, às vezes adormecido, esperando a primeira provocação, né? E quando dá a primeira provocação, ele transparece, ele aparece. E eu sempre vou me lembrar, João, se não adianta, eu vou ter que falar sempre que é um assunto do momento. Hoje eu ainda olhava a rede social e aí eu via, alguém me deu uma provocada e aí choveu de impropérios naquela primeira provocação. Quer dizer, aquele instinto que estava lá na tranquilidade, na paz, veio com aquela coisa horrenda desse passado que eu falava agora, da provocação, da palavra irônica, da palavra ferina, sabe? Então isso que nós temos que cuidar, porque isso conspira contra nós no próprio universo. O universo é positivo. Isso nós temos que, para não criar mais miasmas, né? Mais urzes que atrapalharão o nosso caminho, a nossa caminhada evolutiva. E quando nós nos apresentamos neste cenário chamado universo como cria do nosso Pai, cujas características, atributos estão no nível da perfeição absoluta,
Quando nós nos apresentamos com o uso da nossa liberdade no polo negativo do universo, nós geramos consequências. Porque nós também geramos consequências positivas quando nós nos apresentamos no polo positivo. E uma das coisas que mais faz a gente gerar consequências negativas é não nos conhecermos. A gente não sabe de onde veio, nem por que está aqui, nem para onde vai. Sob ponto de vista existencial, evidentemente, porque até bem pouco tempo, ou se não ainda hoje, se não a maioria, acreditamos numa vida única. Quando a vida ela é única sob o ponto de vista existencial, mas sob o ponto de vista da evolução, nós temos inúmeras passagens com inúmeros corpos no aprendizado da vida corporal para exercitarmos a perfeição do universo. Enquanto nós estivermos optando pelo negativo, estaremos em dificuldades. E essas situações que tu colocaste, que uma pessoa coloca lá na rede social uma observação negativa e chove seguidores, opinadores, pessoas que estão totalmente fora daquele contexto, não sabem nem o que está acontecendo, isso é uma propagação energética negativa. A consequência disso é o morbo, os miasmas que a gente não percebe pelos sentidos, mas que produzimos na natureza espiritual do planeta e que dificulta o nosso ir e vir. Às vezes a gente pergunta: se eu não tenho problema nenhum porque estou triste, se não tenho problema nenhum porque estou em depressão, se eu não tenho problema nenhum porque estou em apatia, o ar espiritual nos oprime e a gente não percebe. E cada um de nós, eu faço a pergunta e ao mesmo tempo eu afirmo, é importante nisto aí. Não, mas eu sou só um. Esse só um, ele tem uma cadeia muito grande de pessoas que estão ao redor dele. E quando ele coloca isso para o universo, imagina quantas pessoas veem aquilo. E aquilo foi solto no ar. Como a fumaça sai na lareira, sai lá na chaminé? Na chaminé. Como essa fumaça sai também o nosso pensamento. É a mesma coisa. A fumaça nós estamos enxergando. O pensamento nós não enxergamos, mas é a mesma coisa. Está existindo. Ele existe. E aquela fumaça que nós brincamos às vezes, né, fazendo figurinhas na fumaça. O pensamento faz. O pensamento faz. Então, se nós acreditarmos nisso como parte da nossa vida, veja, conhece-te a ti mesmo. Conheças a verdade, diz Jesus, e a verdade vos libertará. Conhecendo isso, nós nos monitoraremos. Não teremos ódio, não teremos rancor, não teremos desejo de vingança, perdoaremos as ofensas, compreenderemos as fraquezas alheias, não vamos nos preocupar com os defeitos alheios, o mal não merece ser comentado. Vejam como no campo individual nós temos grande capacidade de criação positiva e de estar no lado positivo do universo. E aí vem o que as leis determinam. Este comportamento é muito mais poderoso e efetivo do que o comportamento negativo. O universo espera isso, porque ele é positivo. Ele te compreende e te retorna. Ele é positivo. Exatamente. Ele não é negativo, é nós que tentamos fazer o negativo, mas ele é positivo. Aí que é o grande detalhe. E aquela historinha que a gente seguidamente ouve, falar assim, eu sou um cara muito calmo, né? Muito tranquilo, mas não me pisem no poncho, porque aí eu não sei o que eu faço. Quer dizer, essa pessoa se conhece? Não se conhece, né? E outro dia nós falávamos sobre isso, né? Há locais onde a gente tem maior facilidade de exercitar isso, né? Porque quanto menor a afetividade com aqueles que nos cercam, maior facilidade nós temos. Por quê? Porque nós não damos importância às pessoas que nos cercam, aquela importância sensitiva. Agora, o desafio está na família.
O desafio está no trabalho. Está pertinho, né? Exatamente. Onde o burilamento é necessário, onde a disciplina impera, o respeito impera, onde o amor é necessário. Ali sim é que nós veremos se nós estamos realmente aprendendo a ser positivos no universo. Em casa, começa tudo em casa. Eu costumo até falar que normalmente inverno e verão tem casas que correm água sempre pelas paredes. Tem outras casas, inverno e verão, está sequinha a casa. Porque esta casa que está sequinha não é casa, é um lar. A casa que corre água é só uma casa de passagem. Não deixemos as nossas casas ser só casas. Tornemos as nossas casas lares de verdade. Esse inclusive é o tópico da nossa exposição no mês de julho na Chico Xavier. Ah, que legal. Né? Então a gente faz essa diferenciação semântica com muita propriedade. Casa é casa, lar é lar. Casa é a edificação, são os tijolos, são os móveis, é a construção. Lar é a renúncia. Lar é o perdão, lar é o amor, lar é a compreensão, é a união de propósitos. E isso é lar. Então, lar e casa, embora se confundam, são diferentes. E como são diferentes? Há realmente, de um tempo para cá, não sei quantos anos, não vou falar os anos para não chamar a atenção de um lado ou de outro, né? Um descredenciamento do lar em favor da casa. É preciso, de novo, credenciar o lar. Como vamos fazer isso? Esperar pelos de cima, pelo governante? Não. Cada um de nós é responsável. Cada pai, cada mãe é responsável por isso. São os grandes responsáveis para tornarem de novo a casa um lar. Dar uma temperatura humana para o ambiente. Dar uma temperatura humana para o ambiente por uma razão muito simples. O nosso estágio evolutivo é humano. Qual é o aprendizado nesse estágio? Exercitar os pensamentos de forma equilibrada, as emoções de forma equilibrada, o sentimento de forma equilibrada. Então, nós esfriamos o nosso lar e a transformamos em casa quando nós nos descuidamos destas premissas. Faz toda a diferença. E está posto que o lar é o primeiro núcleo que Deus criou, então não é uma criação divina, não é uma criação humana, é uma criação divina. Está posto que é o primeiro núcleo que Deus criou para o exercício do amor. Porque, embora a gente ainda não tenha percebido, somos todos candidatos a anjos. E para sermos anjos temos que ser amor em nossa integridade. Temos que ser luz e passaremos tantas vezes quanto for necessária pelas dificuldades de interação até que a gente compreenda isso. Mas tu falavas antes aqui bem no início do programa que estamos na Terra porque não somos anjos, não somos bonzinhos, digamos assim. Como é que agora tu vai dizer que tu vem dizer para nós que a nossa chegada, o nosso desiderato é a angelitude? Pois é, e eu não fiz um paradoxo não, eu não entrei em contradição, porque há muitas moradas na casa do Pai. A terra não é o nosso único habitat e não foi o primeiro e não será o último. Na medida em que nós compreendermos a lei de Deus e nós interagirmos com o universo positivo com maior capacidade, com maior integridade, nós vamos desmaterializando a nossa estrutura. E outros mundos nos esperam para esse estado de angelitude. E também, talvez o mais importante de tudo isso, é que quando nós nascemos desde os tempos imemoriais, quando nós fomos criados e aí nos tornamos eternos, fomos criados com a essência do Pai. E aí vamos aí trabalhando essa essência que às vezes ela fica muito escondida, e por isso que nós falamos, então, a nossa essência é boa, embora nesse estágio que ainda estamos na Terra, esquecemos dessa essência divina, não é assim? Exatamente.
E para que a gente contextualize, como diz um amigo comum, né? A gente traga para o nosso dia a dia essa situação, evitemos, sempre que possível, o negativismo, o ranço, a mágoa, a cólera, que possamos aos poucos compreender que nós devemos viver os nossos dias com um sentimento de piedade no nosso coração, compreendendo que a terra ela é com uma estrutura de ebulição de espíritos em aprendizado, que todos são imperfeitos, que uns caminham mais rápido, outros mais lentamente, então compreendendo a caminhada do próximo, ajudando quando possível, não massacrando nunca, não inferiorizando, não criando problema, não fazendo julgamentos, e nós estaremos seguramente nos candidatando naquela longa escada da vida aos degraus seguintes. O menininho perguntava essa semana, na terça-feira, bem pequenininho, quis me dar um abraço na terça-feira lá na casa, Chico Xavier. E eu não conhecia o menino. E ele perguntou depois, quando eu dei um abraço nele, assim, tem uma escada lá, um desenho enorme de uma escadaria, né? O que essa escada representa? O menininho perguntou. E agora o Jussi falava na escada e eu achei sensacional. Onde nós estamos, Deus, que representa a nossa subida para a angelitude. E onde é que nós estamos nesse degrau? Aí a resposta que eu tive para o menino na hora é assim: se nós estivermos nesse primeiro degrau aqui, nós já estaremos bem. Se nós estivermos aqui, estaremos já começando pelo menos. E o Antônio pode parecer exagerado no que ele falou, mas não está não. Veja bem, eu me lembrei do Sermão da Montanha, Antônio. O Sermão da Montanha, segundo os nossos especialistas no estudo do sermão, os nossos insígnes doutores do aprendizado espírita, o Sermão da Montanha representa a evolução espiritual do ser humano. E o primeiro degrau: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, Antônio. Então, se eu conseguir me considerar no primeiro degrau, eu estou muito satisfeito, porque eu já sou humilde, eu já compreendo o que é humildade. Num mundo em que o materialismo se expõe com essa ferocidade que a gente percebe, num mundo em que o egoísmo é muito evidente, ser humilde é estar firme no primeiro degrau. Depois, a mansidão, a passividade compõem o segundo degrau. E daí, quando nós pensarmos em sermos misericordiosos, já não estamos no primeiro nem no segundo degrau. Mas veja como a coisa é. É pura realidade que nós temos que seguir. Por isso as palavras sábias: espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Eu digo, cristãos, amai-vos e instruí-vos. Por que puxou primeiro o amai-vos? Ali está a lei, aí está a grande lei. Amai-vos e depois instruí-vos. Se puder fazer os dois juntos, melhor. Mas se não, primeiro amemo-nos. Isso é o grande detalhe. Dizendo isso, eu digo que aquele que estuda bastante, às vezes ele esquece de amar. E nós não podemos esquecer de amar. Saber é importante. Conhecimento nos dá segurança, mas o amor é o amálgama. É aquilo que nos dá compreensão da vida do Cristo na vida. Então, para dizermos com segurança estamos seguindo Cristo, temos que aprender a amar. O conhecimento... Essa é a grande palavra. Essa é a grande palavra. Vamos seguir então essa grande palavra. Eu acho que nós estamos em cima da hora, então queremos mandar as nossas orações hoje para as pessoas que já estão sempre nos acompanhando: a Salete Ana Mantelli, o Antônio Pereira dos Santos, a dona Bromilda Knack também, e a dona Maria de Lourdes, que sempre estão ligadas conosco. Claudete Cadem, Clair Fetter, Luiz Carlos Pauli, Benício Werner,
Fátima Hertel, Ângela Pereira, Rose Winkman, Loraci Ren, Eliseu Scherer, Loraci, Carla Berni, o pessoal das casas espíritas e todos aqueles ouvintes que estão atentos a este momento, que tenham em Jesus o seu leme, o seu guia, a sua estrada. Um grande abraço no coração. Coloque as suas águas de frente ao rádio e recebam esta energia através da prece. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa e puríssima imagem. Que assim seja.